Mas o que, que a gente faz? Nós entregamos competitividades para os nossos clientes através de tecnologias inovadoras, né? Visando não só a melhoria de competitividade, mas qualidade de vida e segurança para os seus colaboradores, né? O que que a gente, o que a gente o que nos orienta são os 6 estágios de maturidade da ACATEC, que é a Academia de Ciências da Alemanha. Eu acho que isso aí já é bastante conhecido de todos, mas vejam bem, o pilar 1 e 2 já é o que eles chamam de indústria 3.0, que é a parte de digitalização, que é a parte, quando ele fala computadorização, robôs, todas as tecnologias e a conexão entre eles. Daí para frente, que são sistemas supervisórios, capacidade preditiva, o tratamento de dados, até o pilar 5, né, ou estágio 5, nós atuamos. O 6, que já é uma adaptabilidade, quer dizer, a empresa se autorregula, isso ainda está no campo da utopia. Nem na Alemanha eles conseguiram colocar uma indústria inteira performando dessa forma. Mas, ok, isso aí é o norte que, com toda certeza, com a chegada de inteligência artificial, vai ser alcançado, né? Porque indústria 4.0 são cybersistemas, afinal de contas, tá bom? Bom, em relação, em relação a Nion, nós somos uma empresa de automação industrial, né, clássica. A gente trabalha com PLCs, controles avançados, a parte de OEE, que faz exatamente a disponibilidade e produtividade e qualidade de produção de cada equipamento para que se possa fazer a escolha por onde que vai se soltar determinada batelada, demanda ou coisa desse tipo, né? Diagnóstico, retrofit de máquina, já fizemos recentemente uma máquina muito grande na indústria têxtil, aumentamos 50% a produtividade dela, além de ter economizado energia, insumos e água, né? E também soluções de rastreabilidade, RFID e RTLS, aliás, RTLS, um produto Siemens, que nós somos a única empresa no Brasil certificada pela Siemens, fizemos a certificação em Praga, e sistemas supervisórios, IHMs, MES, redes de comunicação industriais, tá bom? Nós verticalizamos, que quando a gente desenha essas soluções todas, precisam ser construídos painéis, e lá dentro vai colocar todos os nossos algoritmos, softwares. Então, a gente mesmo desenha, projeta e integra montando os painéis. A gente tem uma planta que faz isso, tá bom? Bom, o que nós vamos falar aqui hoje é o seguinte: dentro desses produtos que nós entregamos para os nossos clientes, sempre se colocou o quesito cibersegurança. Por quê? Porque na hora que a indústria vai para o mundo da indústria 4.0, ela começa a ficar exposta. É um efeito colateral. Aí, o que nós vamos fazer? Não, eu não quero ficar exposto. Eu não vou aderir aos conceitos de indústria 4.0 que me levaria a ganho de produtividade e competitividade. Você vai abrir mão disso? Complicado. Mas, por outro lado, ficar exposto aos cyberataques, e tem acontecido, vocês vão ver que nós vamos mostrar isso hoje, é algo que não pode ser deixado de lado, essa preocupação. Então, a demanda dos nossos clientes aumentou muito, porque a gente já colocava soluções de cibersegurança em tudo que a gente fazia, mas a demanda aumentou tanto que nós separamos aqui dentro como uma unidade de negócio focada em cibersegurança, com um time adequado para ficar por conta disso, para que a gente consiga não ter a concorrência pela nossa mão de obra interna. Então, hoje nós temos a Nion, que faz toda essa parte de automação que eu apresentei para vocês, tem a unidade de cibersegurança, que tem o Paulo Coelho,
que é o head dessa empresa, é um cara com muita experiência, várias certificações no mercado, e óbvio, os nossos parceiros, trouxemos um deles aqui hoje, que é a Tex One, da pessoa do Alex Chagas, que também vai falar sobre os produtos que a gente utiliza para fazer toda essa blindagem, tá bom? Então, eu quero passar para o Paulo Coelho, para que ele agora comande aí essa parte toda de cibersegurança. Muito obrigado, bem-vindo a todos. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado aí pela audiência. Obrigado aí, Tex One, Westcom, que são nossos parceiros, distribuidores, e vamos começar. Bom, qual que é o título dessa apresentação? Plataforma Windows Inside Out. Por que isso? Porque a gente começa a ver, e vocês vão notar em algumas estatísticas que a gente buscou aí no mercado, hoje a plataforma legada ela ainda é uma realidade mundial, né? Eu tenho ambientes vários com Windows 2000, Windows XP e etc. Então, existem uma série de características intrínsecas a esses produtos que eu gostaria de explicar para exatamente criar o campo para que o Alex da TexOne entre e comece a mostrar quais as tecnologias existentes hoje para ambientes modernos e ambientes legados. Então vamos lá, Windows Inside Out. Só passando aqui, está tudo ao vivo, né? Então pode ser que algum delay ocorra. Bom, pessoal, a cada dia, isso é uma estatística seríssima, nós temos hoje o surgimento de 350 mil novos malwares. Ou seja, são 4 objetos maliciosos por segundo que acontecem mundialmente. Cara, como que a gente vai proteger dessa enxurrada de malefícios que estão no mercado, né? Bom, por outro lado, a gente tem algumas estatísticas muito interessantes. O crime mudou de face é uma estatística do FBI americano. E nessa estatística, corroborada por um documento que saiu esse ano, né, tem 3 meses, da Fortinet, mostrando que 73%, né, nós estamos falando ainda de 5 meses em 2024, quase 3/4 das indústrias sofreram intrusões que impactaram de alguma forma os sistemas de OT. E uma outra pesquisa auxiliar da Dragos mostrando o seguinte, que o que importa são os ganhos financeiros, ou seja, ninguém está fazendo isso para brincar, todo mundo está fazendo isso para ganhar dinheiro, né? Você parar uma área industrial com ransomware, ou seja lá o que for, gera um puta de um problema e você tem hoje um retorno financeiro muito grande. Por isso que o crime mudou de fase. Eu não preciso agora de metralhadora, de bazuca, de nada. Eu simplesmente preciso de um carinha com conhecimentos para poder fazer o desastre acontecer. Bom, então, o que hoje existem nos que a gente chama de modernos endpoints Windows? Eu tenho hoje o Windows 10, que todo mundo conhece, né? Eu tenho que nasceu em 2015. Eu tenho o Windows 11, que nasceu em outubro de 2021. Só que o Windows 10 ele tem prazo de validade. Em 2025, essa plataforma para totalmente as atualizações. Mas o que esse cara tem do ponto de vista, né, essas duas plataformas têm do ponto de vista de arsenal? A própria Microsoft coloca, stay protected, esteja protegido com o Windows Security, né, tanto o 10 quanto o 11. Ele tem aqui um arsenal absurdamente grande de recursos de segurança. Vou passar rápido aqui e vou falar de algum deles, tá? Pessoal, quem quiser depois dessa apresentação é só pedir que a gente envia, tá? Eu tenho o Firewall, que é um Firewall gerenciado
muito interessantes que está no Windows 10 e o Windows 11. Eu tenho o Windows Defender, que é o antivírus da plataforma Windows. Impressionantemente, essa plataforma só atende basicamente o Windows 7 para cima, não atende o resto, mas ele está aí, né? Ele existe. Eu tenho o UAC, que é uma plataforma extremamente poderosa de gerenciamento de contas de usuário. Ou seja, tudo o que acontece hoje no Windows 10 e 11, eu preciso da liberação do privilégio de um administrador para que isso ocorra. Isso é uma plataforma bastante interessante. Criptografia em todos os níveis, né? Inclusive de disco, eu tenho chip TPM, enfim, uma série de características que me possibilitam criptografar disco, que é uma vantagem e uma desvantagem, e várias outras coisas. Características de controle de acesso extremamente poderosos, como características que eu posso limitar acesso aos recursos do Windows, né, pessoal? E eu estou falando sem a utilização de Active Directory. Security Boot, que é outra coisa que eu acho sensacional, ou seja, eu não consigo inserir nenhuma coisa no boot do Windows, porque o Security Boot ele trabalha junto com a tecnologia de BIOS, que é o UEFI, que é a nova tecnologia, né, que retira a BIOS dos recursos de boot, etc., e coloca isso dentro do sistema operacional, né, PETs regulares e assim por diante. Ou seja, isso tudo, pessoal, sem a utilização do AD. Se eu colocar AD nessa brincadeira, cara, o recurso é outro, fica maravilhoso. Eu tenho muito recurso extremamente poderosos, com um arsenal realmente muito poderoso. Bom, eu falei rapidamente aqui do FI, e o FI ele tem sido até mesmo problemas, de certa forma, porque quando eu vou gerar imagem, eu tenho que saber se a imagem vai ser do sistema legado ou do FI. O FI ele é muito legal porque ele trabalha junto com o Security Boot e essa plataforma evita que eu carregue ou que possibilitem carregar qualquer malware no processo de inicialização, já que essa parte da BIOS, que era, né, efetivamente na BIOS do hardware lá, que é o Basic Input Output System, essa parte ficou hoje responsável pelo sistema operacional. Então, o sistema operacional é que faz isso. E se tiver algum problema nesse ambiente, o Security Boot, junto com o FI, evitam que isso possa ocorrer. Então, é uma plataforma altamente eficiente do ponto de vista de recursos de segurança. Bom, então, com todo esse arsenal de guerra, pessoal, que são poderosíssimos, um carinha desse aí pode provocar um puta estrago nesse arsenal. Ou seja, mesmo com todos esses arsenais, né, com toda essa estrutura de guerra, eu sou vulnerável. O Windows 10 e o Windows 11 é vulnerável, como qualquer coisa hoje no universo é vulnerável. Então, não adianta você ter um arsenal de guerra dessa, já que um bichinho desse aí, qualquer, ele pode danificar o nosso ambiente todo. Bom, aqui a gente começa a entrar efetivamente no mundo legado. Então, embora o Windows 10 e o Windows 11 tenham características maravilhosas do ponto de vista de recursos, né, que são muito grandes, a gente viu um arsenal de guerra, tem uma pesquisa da CyberX mostrando uma coisa muito interessante, que das 1.821 redes de OT analisadas mundialmente, 62% utilizam plataformas 2000, XP e 7. Bom, e daí? Qual o problema? Agora que a gente vai começar a ver. Essas plataformas são antigas, elas existem hoje com uma série de vulnerabilidades. E quer dizer o seguinte, um ataque antigo, né? O Leandro e Kelly, eu não sei se vocês lembram disso, mas existia um vírus chamado Leandro e Kelly. Foi até uma história de amor, né? Que o Leandro fez para Kelly e assim por diante. Então, a autenticação LAN Manager, ela tem uma estatística, a Microsoft tem uma estatística mostrando que
através da pesquisa que a Microsoft fez, 97% dos ataques de credenciais são realizadas em cima dessa plataforma LAN Manager, que é uma plataforma muito antiga, né, que estão aí nesses 3 sistemas operacionais. O SMB V1, o Serve Message Block, que é o compartilhamento na versão 1. Vocês sabiam, ou sabem, evidentemente, que o SMB V1 é o famoso vírus, né? Aquele famoso ransomware que deu origem a toda essa estrutura de ransomware. Então, ele é vulnerabilíssimo a ransomwares até antigos. Os protocolos de criptografia obsoletos, SSL 1 e 2, que utilizam nessas 3 plataformas. Ele tem o que a gente chama de auto-run, que é o seguinte: você coloca qualquer mídia removível, seja CD ou pendrive, ele automaticamente executa, ele não quer nem saber o que está ali dentro, ele já vai executando isso automaticamente. Execução de PowerShell e restrita, qualquer script PowerShell que tem característica de core, né? Ou seja, ele vai trabalhar no núcleo do sistema operacional, ele é automaticamente executada. Conta guest habilitada por default. Então, significa o seguinte, que eu posso ir lá, entrar como guest, nem senha eu preciso, ele já está por default habilitado. E uma série de outras características. E como diz aquela antiga propaganda da Polishop, né? Não sei se vocês lembram disso, não é só isso. O que ocorre hoje? Essa plataforma ele tem aquele conceito de direito, que é qualquer coisa que você pode fazer no sistema operacional, e permissão, são coisas usadas nos recursos do Windows. Quando você cria um compartilhamento em qualquer uma dessas 3 plataformas legadas, cara, automaticamente você dá para o Everyone controle total. Quem que é o Everyone? Até mesmo quem não nasceu está no Everyone. Então significa o seguinte: todo mundo pode acessar essa tranqueira, porque automaticamente eu tenho controle total naquele compartilhamento. Isso é default da plataforma, pessoal. Isso é default, isso não muda. Pessoal, se é assim, por que então os gerentes de OT simplesmente não mudam para os sistemas com maior arsenal de cibersegurança, o 10 e 11? Bom, a gente viu que mesmo com esses arsenais, esses sistemas são vulneráveis, né? Mas existem uma série de características, porque isso simplesmente não se muda. Primeira característica, custo, porque as aplicações foram feitas para essa plataforma. Tem algumas indústrias que existem, que utilizam até hoje o NT. Mas por que não muda do NT para o Windows 10 ou 11? Por causa dessas características. E a mesma coisa em relação à plataforma 2000, XP, 7, etc. E aqui tem uma característica, além de custo, muito interessante, que é o seguinte: a grande maioria usa sistema supervisório, e os sistemas supervisórios usam COM-DECOM. E essa plataforma do Windows 2000, XP e etc., o DECOM é incompatível com o Windows 10 e o Windows 11. Então, não tem como você fazer simplesmente exigir que seja feita uma migração de plataforma, porque você não consegue fazer isso. Bom, o que acontece no mundo que a Microsoft fez? Primeiro, a Microsoft contratou um cara aí, no início, tem uns 15, 18 anos que esse cara está na Microsoft, chama Michael Howard. Tem aqui até um livro dele que eu acho fabuloso, que chama Escrevendo Código Seguro. É maravilhoso esse livro dele. E esse cara mudou totalmente a estrutura de segurança da Microsoft, né? Inclusive o full control para everyone. Outra coisa, quem fez também ou pensou numa mudança foi a Intel. A Intel criou uma plataforma chamada vPro. vPro é uma plataforma de hardware, né? Tanto que a Intel chama isso de Security by Hardware, que é muito interessante, mas ela tem uma característica.
ela custa no mínimo 60% a mais. Eu fiz uma pesquisa ontem, uma máquina Dell, vamos pegar uma Dell qualquer aí, com i7 de última geração, ela custa de 4 a 5 mil. Com VPRO, 14 mil reais. Então, assim, é praticamente impossível você atuar num negócio desse. Bom, então, o que eu fiz aqui? O que eu tentei fazer? Eu tentei dar para vocês um overview de todo o sistema Windows. A gente está fazendo isso rápido, evidentemente, né? Depois que, se alguém quiser, a gente pode conversar com vocês pessoalmente ou mesmo via Teams, etc., para falar de coisas mais específicas. E agora a gente vai chamar, eu vou chamar agora o Alex, que é o nosso parceiro aí de produtos, etc. Ele é da TechZuan, que é uma empresa taiwanense, né, de Taiwan, que é uma empresa bastante interessante, que tem uma série de produtos, não só de antivírus para ambientes modernos, mas também para ambientes legados. E vamos lá, Alex, agora a bola é sua. Só um minutinho, antes do Alex entrar, já vai se preparando, Alex. Pessoal, aqui, quem estiver no Teams, ao lado do ícone de chat, tem lá PR, perguntas e respostas. Vocês podem, nesse item, postar as suas perguntas e respostas. Eu já coloquei uma primeira postagem lá para quem entrar, e fiquem à vontade, vai ser um prazer poder responder algumas. Aquelas que não derem para responder, ao vivo, a gente vai encaminhar imediatamente. Alex, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí, Paulo, pela sua participação e voltamos mais tarde. Obrigado. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, Nilon, por nos receber aqui e também dar oportunidade para estar apresentando as soluções aí de proteção de cybersecurity para sistemas de TA, né, e de OT. Então, como o Paulo fez uma belíssima introdução aí sobre, discorreu aí sobre os recursos, né, existentes aí nas plataformas Windows, tanto os sistemas legados, as limitações, quanto também os recursos disponibilizados aí nos sistemas mais novos, né, a partir de Windows 7, Windows 10 e 11, né. Mas como o Paulo mencionou, né, que o problema realmente é sempre esse, assim, você tem sistemas altamente sofisticados, de alto valor agregado, que tem um longo ciclo de vida, né, útil, né? Então, quando se investe em um sistema de OT, o que acontece é que a gente tem há uma expectativa, né, de um tempo de ciclo, do tempo de vida muito maior do que nós estamos acostumados com TI, né? Em TI nós temos um ciclo de 3, 4 anos, já se faz a troca dos equipamentos, né? E enquanto que em OT nós temos um ciclo bem elevado, nós estamos falando de 10 anos, 15 anos, 20, e muitas vezes aí até mais de 30 anos. Ou seja, os sistemas de OT, ou sistemas, vamos dizer assim, de automação mesmo, eles não acompanham a evolução do mundo de TI, do que a grande parte dessa infraestrutura acaba herdando, né? Então, nós estamos falando de sistemas operacionais que nós sabemos que são legadas, que tem todas aquelas vulnerabilidades, como o Paulo mencionou, e o grande desafio é esse. Como o Dimitri falou, nós estamos falando agora de integração de TA e OT com TI para se obter toda esses benefícios da indústria 4.0, mas como atingir ter essa integração e, ao mesmo tempo, prover também a toda a segurança, sabendo que tem todo esse mix de sistemas modernos legados num parque, né? E, então, os desafios comuns que a gente tem em TA, né, em OT, primeiro, preocupação sobre disponibilidade, né? Então, não é tolerável ter uma disrupção operacional. Então, quando se fala em cybersecurity, em ambiente industrial, se tem toda essa preocupação. Eu vou colocar um antivírus aqui que pode deixar meu sistema mais lento, porque essa é a experiência que nós temos, né, em casa, né? Quando a gente instala um sistema de antivírus, a máquina, quando vem, a gente tira da caixa, liga, tá voando, rápida, mas aí, quando se coloca um antivírus, a gente sabe que tem perda de desempenho, e isso tende a piorar ao longo do tempo por conta das restrições do hardware, né? Mas, então, esse é um ponto, o que se tem realmente em mente, quem está aí no chão de fábrica aí, quem sabe muito bem qual é a realidade, né? De manter o sistema protegido e, ao mesmo tempo, também evitar
ou assim, não tolerar realmente essa disrupção, né? Preocupações de custo também, de CAPEX, né? Então, se a gente sabe que está com uma IHM de painel lá, ou está um sistema altamente sofisticado ali sendo operado, sendo controlado por um sistema um sistema operacional, né, antigo. Então, mas o que acontece é que se tem restrições, você não pode simplesmente fazer uma atualização de um IHM de painel, um, um servidor, e sem fazer uma atualização mais profunda, porque tem questões aí de compatibilidade de placas de rede, de drivers, e o próprio software também, muitas vezes, o fabricante não suporta. Tem situações aí de restrições também orçamentárias que não permite a continuidade do suporte por parte do fabricante, né, de ter uma cobertura aí, né, vamos dizer assim, das atualizações, né, tanto das aplicações quanto do sistema operacional. Então, isso é um problema sempre constante, né? Complexidade, aí a gente sabe que a gente tem de tudo, né, de tudo e um pouco aí no ambiente de OT. Muitas vezes a gente tem sistemas modernos convivendo com legados, sistemas que acabam sendo incorporados no parque, quando se resolve fazer uma atualização de tudo, deixa tudo no estado da arte, mas aí vem uma situação de compra, por exemplo, de uma empresa, de uma outra empresa, de um concorrente, eventualmente, e aí tem que se fazer a integração e de maneira segura. Como fazer isso, né? Restrição de recursos, que a gente sabe que sempre temos desafios, principalmente aqui no Brasil, né, por questões do custo de capital. Conformidade regulatória, ao invés de a gente ter um relaxamento da conformidade, né, ou seja, de exigências aí de regulações de indústria, né, cada indústria tem a sua necessidade, e a gente sabe que isso é extremamente necessário que a gente cumpra, né, por conta de eventuais multas, né, e responsabilidades aí no âmbito jurídico, né, então isso é muito importante. Falta de conscientização, a gente sabe que muitas vezes também não se tem aí essa cultura de cybersecurity em OT. Então, por conta de todos esses desafios, muitas vezes fala assim, vamos deixar do jeito que está, porque é impossível a gente colocar um sistema de proteção de TI por conta das experiências não muito positivas em relação a isso. Percebido como baixo risco, porque antes da necessidade de integração, não se precisava fazer integração de TI com TO, com TA, né? Então, esse é um ponto que também sempre se teve essa visão, mas aí a gente tem muitas notícias aí provando que justamente o contrário, que se tem a necessidade sim de fazer a proteção, né? Por conta do risco cada vez maior. E também atender aos requisitos específicos de OT. Então, temos que ter soluções que atendam especificamente essas características de restrição de hardware, software, legados, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas uma grande vantagem que a gente tem em OT, no ambiente de TA, é que ele sempre executa as mesmas tarefas, e isso permite que a gente crie uma baseline, a gente consiga aprender como esse ambiente opera, e com isso a gente consegue proteger essa infraestrutura de maneira bastante segura. Então, no caso da ATX1, nós temos a série Stellar, que é um antivírus industrial, de nível industrial. Apesar de se falar de um antivírus, funciona de uma maneira muito diferente. Vamos dizer assim, se abrir o capô e olhar todo o código dele, ele foi desenhado especificamente para atender esses requisitos. Então, a gente sabe que tem sistemas aí com Pentium 4, com 512 MB de RAM, com um Windows embarcado, instalado em memória flash. Aí você fala, como eu vou conseguir fazer a proteção disso sem impactar essa infraestrutura, esse tipo de infraestrutura? Ou sistemas modernos também, você está lá com Windows 10, Windows 11, mas aí você tem um ciclo muito grande, vamos dizer assim, você tem que esperar chegar o patch do fabricante para depois fazer a atualização do software, para depois ele ser compatível com o sistema operacional. Então, isso leva tempo, né? Então, como conseguir fazer essa proteção de fim a fim e abrangente, né, de tantos sistemas legados quanto modernos? Então, precisamos ter realmente um impacto mínimo de desempenho, né, para que a gente não impacte a disponibilidade. Também tem que ter, não podemos reputar a máquina, então a gente sabe que não tem como a gente parar uma linha de produção. Imagina, você tem lá a fábrica operando, a gente não pode chegar a fazer uma atualização do sistema operacional para daí depois fazer a atualização do antivírus, ou mesmo fazer a instalação e fazer esse reboot. Isso não é tolerável. E também precisamos também ter cobertura de sistemas isolados. Então, você tem uma máquina isolada lá, normalmente um sistema aí de TI necessita, um sistema de proteção de TI necessita ter conexão
conectividade com a internet ou eventualmente com a TI para buscar essas atualizações. Então, isso é muito importante que o sistema de antivírus industrial ele não tenha essa dependência, né? E, rapidamente aqui, depois nós vamos compartilhar essa apresentação, mas só para que a gente tenha uma noção da abrangência das plataformas suportadas, né, pelo Stellar, né, pelo antivírus industrial, atendemos desde o Windows 2000 até as últimas versões do Windows Server e Windows cliente também, como o Windows 11. Até mesmo sistemas também embarcados, uma ampla gama mesmo aqui de plataformas suportadas. E nós costumamos falar que nós temos um molho especial, vamos dizer assim, da TX1, é justamente termos o expertise das principais aplicações utilizadas em OT. Então, o que acontece? Com isso, nós temos o quê? Cada aplicação ela foi testada em uma bancada, vamos dizer assim, testamos de fim a fim, então conhecemos exatamente como os programas eles se relacionam com os outros, como os arquivos se relacionam. Por exemplo, arquivos exe chamam quais tipos de aplicações, quais tipos de DLL, quais tipos de NI, se é escrita, se é leitura, e isso já, ao fazer a instalação do Stellar, ele já vai prover uma proteção contando com toda essa base de conhecimentos que nós temos. E nós temos aí uma base vasta aí de mais de 8.000 aplicações que já está pronto, assim, vamos dizer assim, já nativa, incorporada dentro do código do Stellar. Então, com isso, a gente consegue criar um baseline, né? Ou seja, nós conseguimos já priorizar e de maneira bastante confiável, focado justamente em impacto zero na operação. E sabemos que não é tolerável a gente ter o quê? Barrar um processo que é válido, né? Então, com isso, a gente consegue aí filtrar mais de 90% dos arquivos só com esse tipo de proteção, né? Então, com isso, a gente consegue também fazer proteção de aplicativos e arquivos críticos de OT, que depois nós vamos mostrar em um vídeo rapidamente aqui também, mostrando comprovando como é que isso opera, né? Aqui nós temos uma lista também, que depois nós vamos compartilhar. Pode ser acessado, inclusive, também pela internet, no nosso site, na TX1. Nós temos aqui uma base aí bastante interessante de OEMs, né, de fabricantes dos quais nos suportamos, e também das suas aplicações de OT correspondentes. E, mostrando aqui rapidamente, também nós temos aqui uma tela mostrando como, ao fazer a instalação do Stellar, ele já aparece imediatamente o reconhecimento das aplicações de OT. Ao instalar, ele já vai identificar, já vai falar qual é a versão, e com isso já conferir a proteção também dessas aplicações, incluindo também os certificados de OT, os scripts também, comportamentos de scripts, enfim. Isso depois a gente pode falar com mais detalhes em uma outra sessão, ou também, entrando em contato com a New On, nós podemos aí fazer também uma demonstração mais detalhada. Então, mostrando aqui um reconhecimento de aplicativo OT, no caso aí de um Rockwell, vou mostrar aqui em tempo real como é que funciona, só para que a gente tenha uma noção do quão simples, quão fácil é fazer a operação do Stellar, né? Então, basta fazer a instalação, executar aqui o pacote de instalação, que é um pacote único, inclusive para os sistemas legados, né? Para ter um sistema Windows 2000, Windows 11, tanto faz, é o mesmo pacote de instalação, e literalmente é next, next, finish. Você faz a instalação, ele já vai fazer no caso aqui, a gente está suprimindo aqui por conta do tempo, mas vai fazer uma varredura inicial da máquina, e aí depois disso, ele já vai fazer a identificação das aplicações e já vai conferir aí de maneira nativa aí a blindagem dessas aplicações. E, obviamente, do sistema operacional também. Vai fazer todo o monitoramento aí em tempo real da memória e também varredura aí do disco, de maneira aí esquedulada. Você tem como esquedular em momentos aí de uma carga mais baixa para que faça essa varredura. Então, aqui, a console, você pode ver que já tem aqui, já está registrada, já está mostrando aqui as aplicações que ele identificou. Pode ver que tem o Factor Talk, aí já identificado com as correspondentes versões, e também os certificados digitais também. Então, você tem os certificados relacionados no caso aí, sendo utilizado pela Rockwell, e totalmente blindado aí. E no próximo slide, também no próximo vídeo, aqui, vocês vão ver nós podemos ver como
a proteção ela é conferida aqui pelo Stellar. Então, sem nenhuma configuração aí adicional. Sabemos que existem maneiras de fazer o whitelist, né, lista branca, aí manualmente, aí na unha você pode criar aí regras para fazer o tipo de proteção, né, de qualquer tipo de aplicação, incluindo o de OT, mas o problema é a complexidade disso, né? Então, agora com o Stellar, como a gente, como a gente tinha visto na tela anterior, no vídeo anterior, de maneira nativa você consegue fazer essa proteção. E você vê que alguém está tentando aí apagar um arquivo, e não consegue apagar porque ele está protegido, né? No caso, o arquivo lá do correspondente ao Rockwell, né? Então, não tem como fazer tentar fazer aí um acesso sem ter essa permissão. E aí, na console, isso vai aparecer. Isso, dependendo do grau de maturidade, né, da sua operação de OT, isso também, obviamente, a New On pode ajudar nisso aqui para fazer monitoramento. E aí, com isso, você pode tomar as ações caso alguém ou algum script aí malicioso esteja tentando fazer aí uma modificação não autorizada. E muito importante, né? Assim como a gente tem também sistemas de proteção em sistemas de OT, vamos dizer assim, quando você tem uma parada aí vamos dizer assim, alguma coisa inesperada que esteja ocorrendo nas máquinas, né, em produção, você tem um botão de emergência lá para que pare tudo, né? Isso também no caso do Stellar, sabendo da sensibilidade né, a Checksum sabendo da necessidade e da sensibilidade em relação a não tolerância de que tenha qualquer tipo de dispositivo que interfira na produção, em caso de qualquer suspeita. O Stellar já é desenhado, né, como tinha mostrado lá anteriormente, ele é desenhado para justamente aumentar a disponibilidade da infraestrutura, não causar nenhum tipo de falso positivo, de impacto aí de parar uma infraestrutura ou de processo crítico, mas em qualquer suspeita ou intervenção, por exemplo, de um fabricante que venha querer fazer alguma modificação e que tenha absoluta certeza que não tenha que o Stellar ou que o antivírus não esteja atuando, você tem como simplesmente clicar aqui no Stop Protection, né? Isso aqui é protegido, inclusive, por Zen, e aí, com isso, você tem aí a parada também de emergência. Então, ou seja, você consegue aí parar essa proteção e deixar que o seu processo rode sem nenhuma interferência aí do software de proteção. E tenha essa visualização aqui de maneira muito simples e rápida para você também saber qual é o estado da sua infraestrutura. Então, essa é uma console que é chamada de Stellar One, que você, de maneira centralizada, consegue ver como está aí em relação à proteção dos scripts e, enfim, e também o estado de atualização dos sistemas que estão instalados. E em situações de máquinas que você não consegue fazer uma instalação. Eu estou falando aqui num caso de uso mais superficialmente, porque a família Edge, obviamente, não é somente para isso. Ele é um IPS de nível industrial, que tem outras funcionalidades bastante sofisticadas, mas também, com isso, você, ao colocar um Edge IPS entre a sua rede industrial e por exemplo, um CLP, um IHM, um OPC Server, qualquer máquina em que você queira fazer uma proteção e que por algum motivo você tem alguma restrição de instalação de um Endpoint Security, você consegue fazer a proteção on the fly. Basicamente, assim, plug and play, você automaticamente já tem essa proteção aí sem essa necessidade de instalação. Então, é o que nós chamamos de virtual patch. Então, qualquer tentativa de ataque através da rede é impedido através do Edge IPS, por conta de assinaturas que nós temos aí, uma base de mais de 7 mil assinaturas, que é largamente a maior da indústria de OT Cybersecurity do mundo. E é isso, então. Agora eu vou passar a palavra então, para o Dimitri. Muito obrigado a todos. Muito bom. Pessoal, legal, estamos indo. Vamos entrando na fase final já do nosso webinar, mas gostaria de lembrar a todos que nós temos ao lado do ícone do chat perguntas e respostas, para que vocês possam nos encaminhar e depois da fala aqui do Paulo, nós vamos começar a responder. Tá bom? O Paulo vai rapidamente falar sobre o que a gente está oferecendo para o mercado, para vocês poderem acompanhar. Obrigado. Bom, beleza, pessoal. Voltei aqui. Bom,
a gente criou um framework de OT. Esse framework ele é composto basicamente de 6 componentes. O primeiro componente é a visibilidade. É o maior problema que nós temos vistos nas indústrias. O que eu tenho? O que está disponível? Quais as vulnerabilidades que eu tenho no meu parque de ativos? Então, esse é o primeiro item do framework, visibilidade. O segundo item, né, depois, né, visibilidade, mitigação e tal, é controle. Como é que a gente vai trabalhar essas vulnerabilidades? O que nós vamos colocar em cada item, etc. Bom, o controle ele é fundamental, mas muito antes do controle, nós precisamos de projetos, ou seja, eu preciso pegar a estrutura de rede que, na maioria das vezes, né, tem empresas que estão muito maduras em relação a isso, mas eu tenho uma rede flat, que eu preciso reestruturar essa rede de acordo com a 62443. Então, a área o projeto entra exatamente como um item desse framework. A partir daí, eu já fiz a visibilidade, controle, projetos, eu parto efetivamente para proteção. O que eu vou usar em cada ponto? Né? O Stella e produtos da TexOne, como o IPS Edge, etc., são fundamentais nesses pontos de proteção. Posteriormente, depois desses 4 itens, eu entro com o item de monitoramento. Eu tenho que saber o que está acontecendo, até mesmo para poder mudar o que foi feito, porque nem tudo é acertado da primeira vez, né? Então, a partir do monitoramento, a gente estrutura isso. E o sexto, ou melhor, e o último item, mas não menos importante, é a parte de governança. A parte de governança é como que você vai apresentar isso para o seu board, como que você vai apresentar isso para a sua equipe de OT, ou seja, o que a gente precisa de treinamentos, de conscientização e uma série de itens, até mesmo para entregar isso para operadoras, para os brokers de seguros, né, para diminuir o custo do seguro, etc. Então, esses 6 componentes a gente tem usado em vários níveis de indústrias para poder exatamente ajudar o pessoal de OT a sair desse início e, a partir daí, evoluir na parte de cibersegurança. Bom, efetivamente, qual é o catálogo de serviço que nós temos? Né? Então, a gente tem inventários de ativos, avaliação de riscos, que é o Risk Assessment, adequação ao ambiente de rede, a ISA 62443, né, que é uma norma extremamente poderosa. A ONU está indicando essa norma para todos os sistemas de infraestrutura crítica, mundialmente, né? Então, é uma norma hoje importante. O inventário de ativos é aquele inventário que a gente pode fazer um inventário de ativos manual, né? Nem sempre eu consigo colocar uma plataforma. Normalmente a gente tem alguns parceiros que a gente coloca uma plataforma de automação para fazer isso, mas nem sempre isso é possível. Então, às vezes eu tenho que ir hack a hack, verificar cada um dos dispositivos, o que tem lá dentro para fazer esse inventário. O processo começa todo através do inventário de ativos, porque a partir daí eu consigo ter visibilidade, que é aquele primeiro item lá do nosso framework. Bom, outros itens extremamente importantes, né? Resposta a incidentes, mitigação de riscos. A gente tem trabalhado muito nesse tipo de oferta, né? Os clientes estão pedindo isso. Cara, eu preciso fazer um plano de continuidade de negócios, eu preciso fazer um disaster cover da minha área XYZ. Então, para isso, a gente tem que ter todo esse esquema de resposta a incidentes, mitigação de risco, monitoramento e análise de tráfego, que é um negócio que parece simples, mas é impressionante quando a gente fala isso para os clientes, eles dizem, cara, minha rede está lenta e eu não sei por quê. Né? A gente até fala, ó, talento é chocolate. Então, assim, tem que mostrar o que está acontecendo do ponto de vista de tráfego.
plano de continuidade operacional, que eu já falei, capacitação e conscientização, que é a parte de treinamento, mesmo que seja treinamento básico. A TI já está muito, extremamente madura para isso. Então, a gente já fez muito isso em TI. Pelo menos no meu mundo anterior, eu fazia muito isso, que é criar as políticas de segurança, criar os treinamentos de capacitação e conscientização das equipes e governança e conformidade. Esse aqui é um item muito importante e a gente tem visto, nós temos conversado com vários brokers de seguros que eles pedem exatamente isso. Cara, eu preciso disso porque a partir daí que eu vou mostrar que o meu seguro vai ficar mais barato. Bom, pessoal, estou sendo aqui falando que o meu tempo acabou, então eu queria agradecer enormemente e a gente vai partir agora para as questões que foram colocadas aí pelo pessoal e vamos responder essas questões. Obrigadíssimo a todos, a TecZuan, a Westcom, etc. Vamos para cima. Aí, beleza. É com você, Dimitri. Muito obrigado, Paulo. Alex, se puder voltar aqui para a tela, Alex. É o seguinte, o Bruno Souza perguntou aqui o seguinte, essa solução traz controles / proteção de atualização de sistema operacional e apps, tipo PET virtual? Quem pode responder? Você ou Paulo? Então vamos lá, Eu Alex. posso responder. Eu posso responder. Sim, nós temos a família Edge APS, na verdade a família Edge, tanto o Edge APS, que é um IPS funciona de uma maneira similar ao que a gente tem no mundo de ATI, só que com a base de assinaturas e o tuning, né, dele e o hardware, inclusive, também ele é preparado para ambientes de OT, né, em relação aí a disponibilidade com latência extremamente baixa de 500 microsegundos, e a base de assinaturas, ela é focada justamente no ambiente de OT. Então, nós temos aí pads virtuais para, por exemplo, sei lá, CLP Siemens, CLP Schneider, GE, e com isso, e também dos sistemas operacionais, Linux, KNX, sistemas Windows 2000, sistemas Windows XP, e essa base vai crescendo ao longo do tempo. Cada 2 ou 3 dias nós temos aí várias assinaturas aí sendo agregadas e que foram confeccionadas, desenvolvidas aí com base no Threat Intelligence que nós temos em conjunto com outros players de mercado e principalmente também com órgãos de proteção aí no caso do CISA dos Estados Unidos, enfim, todas essas informações aí coletadas aí em campo também, com base nas informações que os próprios sensores nossos, que nós temos da família Edge, também coletam, e com essas informações a gente consegue atualizar esse patch virtual para sistemas tanto modernos quanto para sistemas legados. Então, sim, atendemos aí também sistemas aí Windows 2000 e as aplicações aí correspondentes também. Obrigado, Alex. Bruno, espero que tenha sido respondida a sua pergunta da forma que você gostaria. E tem outra aqui do Giovanni Suave, que ele fala o seguinte: boa tarde, Alex. Como o sistema de detecção e anomalia de comportamento operacional do Stella se adapta às necessidades dinâmicas das operações autônomas e previne sem malware? Uhum. Muito boa pergunta. Nós temos, sim, essa questão, né? Vamos dizer assim, esse nível de proteção que foi incorporado, inclusive, em 2 versões anteriores aí do Stellar, que além do Application Lockdown, que nós temos, que seria um whitelisting aí, uma maneira análoga que é o que a gente conhece no mundo de TI, mas temos também um conjunto um arsenal, vamos dizer assim, preparado aí pelo Stellar, ou melhor, disponibilizado pelo Stellar, que a gente utiliza vários métodos. Um deles é o Multi-Method Threat Prevention, que daí a gente consegue utilizar através de análise preditiva, utilizando aprendizagem de máquina. Então, isso é algo que a gente pode depois, em particular, mostrar mesmo aí através de uma demonstração. Aí, eu vou mostrar só uma tela rapidamente, mas isso eu acho que não vai ser, assim, o melhor mesmo seria a gente fazer vamos dizer assim, uma demonstração ao vivo,
digo, com mais tempo, né? Mas aqui, só para mostrar, nós temos aqui isso estou mostrando aqui a console do Stellar, um caso chamado Stellar One, né? Então, temos aqui o Predictive Machine Learning, que daí com isso você tem como fazer essa proteção. Temos também como, aqui no Operational Behavior Anomaly Detection, que é uma sigla chamada que nós chamamos de OBED, e com isso nós conseguimos fazer a proteção através, assim, fazemos a aprendizagem, formamos um baseline a partir, assim, do comportamento, da utilização dos scripts e das aplicações, e qualquer tipo de desvio, com base nesse tipo de aprendizagem, a gente consegue conferir essa proteção, mesmo que não seja, de fato, um malware. E aí, com o tempo aí, depois a gente pode mostrar aí em detalhes como que isso opera e quais são os dados de correlação que a gente utiliza para fazer essa proteção. Muito bom. Obrigado, Giovanni, pela sua pergunta. Obrigado, Alex. Tem mais uma aqui, ó. A ferramenta também consegue proteger equipamentos do Mário Vasconcelos. A ferramenta também consegue proteger equipamentos com sistema operacional embarcado? Existe algum cenário ou limitação que a ferramenta não consegue proteger? Excelente, viu? Sim, muito boa, porque Okay. muito frequente Vai isso, lá. né? Tá bom. Só para recapitular aqui, depois essa apresentação nós vamos compartilhar, mas as plataformas que nós suportamos aqui nessa lista, nós podemos ver que tem sistemas embarcados. Windows XP Embedded, Windows Embedded Standard, POS. Então, temos uma gama aqui, vasta gama de sistemas embarcados baseados em plataforma Windows, né? Mas a gente sabe que também, além da plataforma Windows, temos também sistemas operacionais fechados, que das quais não temos, às vezes, muitas vezes, não tem nem ideia qual que é a versão, se é Windows, se é QNX, se é Linux, se é IBM OS2, a gente não tem a menor ideia. Se é um HP-UX. Então, com isso, a gente consegue fazer essa proteção também através do Patch Management. Desculpa, o patch Management através de Virtual Patch. Então, nessa base de Virtual Patch, como mostrei aqui no slide, mas estou indo rápido aqui por conta do tempo. Bom, ainda bem que a minha conta não deslogou aqui do IPS. Aqui é a console Edge One, da qual a gente consegue ver aqui a base. Essa aqui é a base nativa. Nós temos aqui, no dia de hoje, 7.141 assinaturas na nossa base aqui de vulnerabilidades. Então, se eu falar, por exemplo, aqui de uma vulnerabilidade, sei lá, Linux, aparece aqui, eu tenho 86 aqui 86 vulnerabilidades na minha base, e caso alguém tente explorar através da rede, ele vai ser bloqueado. Se for, sei lá, HP, tem aqui várias vulnerabilidades, 442 vulnerabilidades de HP. Então, ou seja, qualquer coisa aqui de sistema, tanto embarcado quanto não embarcado, nós temos aqui essa proteção. Sei lá, Rockwell, também temos aqui essa base, temos aqui Siemens. E com isso você consegue aí fazer essa proteção, mesmo numa máquina em que a gente não tenha nenhum tipo de acesso da console, que não tenha interface gráfica. Então, essa é uma maneira que a gente tem de fazer essa proteção. Tá ok. Muito bom, rapaz. Faltam 3 minutos para fechar o nosso tempo. Tem uma aqui que é legal. Quando temos um SCADA, né, com versão desatualizada e preciso garantir um nível mínimo de confiabilidade, o que eu posso fazer? Preciso adquirir uma nova solução do fabricante ou conseguimos proteger? Vamos lá. Vai ser o Paulo ou o Alex? Eu acho que é Alex na cabeça. Então vamos lá. Bom, tá bom. Isso é muito, muito interessante. Muito boa essa pergunta também, porque quando a gente tem um sistema de SCADA desatualizado, significa também que um primeiro efeito colateral, vamos dizer assim, não ter um sistema SCADA atualizado significa que também o sistema operacional não pode ser atualizado, porque o fabricante não suporta. Então, com isso aí, você começa a abrir uma brecha aí de vulnerabilidades no nível do sistema operacional e com isso você precisa sim ter uma proteção, né, para isso. Então, no caso, nós temos justamente a família Stellar, que é o antivírus industrial, que vai conferir toda aquela gama de proteção, né, de evitar a execução de malwares, fazer a blindagem de maneira automática aí, ao reconhecer essa aplicação, mesmo legada, fazer essa blindagem mesmo, e também no nível de rede,
que temos aí o Virtual Patch, que vai fazer a proteção também. Então, tendo aí um sistema SCADA desatualizado, obviamente o ideal é fazer a atualização, mas a gente sabe que tem todas as questões aí de restrição de CAPEX e também tempo, que a gente muitas vezes tem que ter uma janela aí para fazer essas atualizações que a gente não tem na prática. Então, nós temos como fazer essa proteção utilizando essas duas ferramentas. Muito bom. Acho que cabe aqui mais uma última pergunta do Luciano Henrique, e depois nós vamos colocar um slide com os nossos contatos, para quem quiser falar conosco. O Luciano Henrique perguntou o seguinte: boa tarde a todos. Para sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitado, é possível trabalhar com essa proteção? Acho que é para você de novo, Alex. Vamos lá. Só dá o Sim, Alex. essa é uma excelente pergunta também, porque esse é um problema grave, né? Um problema que a gente tem, a gente vê assim, putz, como é que eu vou colocar um antivírus num... Eu gosto de usar o exemplo do IHM de painel, porque a gente vai lá uma máquina lá com... Quando a gente vai ver qual que é a configuração lá de um Pentium 4, fala, meu Deus, aquilo lá é um negócio jurássico gravado um sistema operacional em memória flash, como é que eu vou colocar um antivírus, né? Sim, tem como, mesmo com um armazenamento limitado, obviamente a gente vai ter que ter algum espaço, nós estamos falando da ordem de 250, 300 MB de espaço em disco, para fazer essa proteção, instalando um sistema de antivírus, no caso do Stellar, localmente, né? Mas se você tiver essa restrição muito severa, que não tem como, não se tem nenhuma uma quantidade mínima de espaço em disco, também nós podemos fazer essa proteção no nível de rede, que justamente o Virtual Patch. Que daí não há nenhum fingerprint, não há nenhuma, não precisamos tocar na máquina para fazer essa proteção. Excelente, Alex. Bom, nós estamos chegando ao final. Aqui estão os nossos contatos. Gostaria imensamente de agradecer a presença de todos vocês. Estamos à disposição para conversar mais a respeito. Nós somos a Niwon, nosso parceiro a TexOne, que é vamos chamar, o fabricante desses produtos. Obrigado você, Luciano Henrique, pela sua pergunta, e os demais também. A Westcon, que faz a distribuição desses produtos. E quem nos solicitar, através desse contato, a gente encaminhará essa apresentação, tá bom? Então, obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alex. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Tudo de bom. Nós iremos promover vários outros encontros como esse. Teremos outros temas. O próximo, acredito que em 3 semanas, nós vamos falar sobre rastreamento de ativos. Eu acho que é uma coisa muito legal. E depois nós vamos falar novamente sobre cibersegurança, a partir do momento que a demanda, se vocês mandarem para nós, olha, gostaria de ouvir a respeito disso, vamos trazer gente de várias indústrias, e que eu acho que é um assunto bastante interessante para ser explorado. Muito obrigado. Obrigado Boa tarde a todos. Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado. Até lá. Tudo de bom. Tchau, tchau.